Boa noite. A live de hoje não estava programada, mas será um segundo episódio do projeto Cavalo Nota 10. Trata-se de lives interativas. E nós fizemos recentemente 2 lives sobre o tema podologia. Inclusive, a de ontem foi sobre um assunto específico da podologia, o casqueamento. E baseado nas dúvidas e pedidos de esclarecimentos e perguntas que vocês nos enviaram, nós resolvemos oferecer essa live de hoje a vocês, não é? Então, nós responderemos perguntas que vocês nos enviaram, tá certo? Vamos dar aqui oferecer o nosso cumprimento oficial a todos, né? Primeiro, agradecer a presença de vocês que já estão aqui e a todos que estarão conosco durante essa live. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. O objetivo do nosso canal, a Escola Chamada Cavalo, é oferecer conteúdo que possa agregar valor funcional ao seu cavalo. E sendo assim, uma maior satisfação nessa relação de parceria que é realizada entre o conjunto cavalo e cavaleiro. Aqui vocês vão aprender técnicas, receber informações e conhecimentos baseados nas nossas vivências equestres. Bom, então vamos ao que interessa, não é? Vamos fazer aqui as perguntas que nos vieram para começar a fazer contribuições. Bom, a primeira pergunta diz assim: como tratar laminites quando a causa é alimentar? Na live de ontem nós falamos que não é apenas devido a questões alimentares que o cavalo pode desenvolver laminites, né? Que é a inflamação da lâmina sensível que fica dentro do casco, que é uma área muito irrigada, muito vascularizada, né? E acusa processos inflamatórios com muita rapidez quando eles se manifestam no organismo do cavalo, não é? Bom, mas quando a causa da laminite é alimentar, nós precisamos fazer de imediato uma revisão na dieta do cavalo. Porque a causa sendo essa, nós precisaremos fazer modificações. Então vamos lembrar que o cavalo é um animal herbívoro, monogástrico, e que a sua alimentação original e preferencial é constituída de gramíneas e algumas leguminosas. Todas as vezes que nós nos equivocamos oferecendo ao cavalo alimentos inadequados ou até mesmo alimentos que possam ser indicados, mas em quantidades exageradas, pode vir como consequência disso, pode acontecer como consequência disso, quadros de laminite, inflamação da lâmina sensível, não é? O tratamento começa pela correção da causa atuante. Então, vamos imaginar um exemplo. Suponhamos que o cavalo esteja comendo excesso de ração concentrada, que é uma das principais causas da laminite por via alimentar, não é? Nós falamos ontem que excesso de proteína e carboidrato na corrente sanguínea do cavalo favorece processos inflamatórios, não é? Então é preciso, num primeiro instante, fazer essa revisão. Quanto de ração o cavalo está comendo por dia? Outro dia nós demos a vocês uma informação de uma quantidade média, não é, relacionada a um cavalo que nós usamos como referência, um cavalo de grande porte em regime de trabalho, não conseguiria metabolizar mais do que 4,5 kg de ração por dia. Cavalos de grande porte são aqueles que têm acima de 1,60 m na altura da sua cernelha. E em regime de trabalho intenso, seria essa a quantidade. Então, se nós temos um cavalo que não é de grande porte, ele precisa comer uma quantidade menor do que essa. Eu exemplifiquei outro dia também dizendo que o meu cavalo come 1 kg de ração por dia, está em ótimo estado, e come feno e forrageiras frescas, ceifadas, não é? 10 quilos no total, não é? Contando feno e forrageira fresca, capim fresco, e apenas 1 kg de ração, não é?
Então, se o cavalo está comendo muita ração, pode desencadear quadros de laminite. Prestem atenção a isso. Não é? Alguns outros alimentos, algumas pessoas oferecem silagem para cavalo, que é um alimento com um teor proteico alto e pode favorecer também quadros de laminite. É preciso tomar cuidado com isso. Além disso, a silagem é um alimento fermentado e cavalos são animais sensíveis a processos de fermentação. Uns mais, outros menos, me refiro aos indivíduos. Mas é preciso oferecer esse tipo de alimento ao cavalo com muita reserva, com muito critério, com muito cuidado, caso seja necessário. Não é? Me refiro a caso seja necessário a oferta desse alimento. Eu não recomendo silagem para cavalos. Bom, depois que o quadro de laminite se instalou por causa alimentar, nós fazemos essa revisão da dieta, oferecemos ao cavalo um alimento que seja compatível à sua fisiologia, ao seu metabolismo, né? Seria interessante deixar o cavalo numa dieta apenas de forrageiras, feno ou capim fresco, e tirar a ração por alguns dias. Nós podemos também fazer ducha fria nos cascos, porque eles ficam com quadros febris, com a temperatura aumentada. Então isso alivia muito o cavalo. Ducha fria em cima dos cascos ali, pelo menos uns 5 minutos de ducha fria em cada casco 2 vezes por dia. Dependendo do tipo de quadro de laminite evidenciado pelo cavalo, muitas vezes será necessário chamar o veterinário para que ele possa fazer um exame e recomendar até mesmo algum tipo de medicação auxiliar, ok? Bom, segunda pergunta. Qual a função da ranilha? Bom, a ranilha é uma estrutura funcional que existe no casco dos cavalos, né? Nós vamos falar sobre ela. Mas antes vamos dizer a vocês que o cavalo é um animal ungulado. O que quer dizer ungulado? Ungula é uma palavra do latim que significa unha. Então, ungulados são animais que se apoiam e se locomovem sobre as suas unhas, né? Então, por exemplo, o cavalo é ungulado, o jumento é ungulado, os muares são ungulados, a zebra é um animal ungulado. Existem também animais ungulados com cascos bipartidos. Por exemplo, os bovinos, os bois, eles são ungulados e o casco é bipartido. Ele tem 2 partes, não é, que são independentes. Ele é bipartido. Os bovinos, os ovinos, né, que são os carneiros, os caprinos, que são os cabritos, todos os porcos também, não é? São animais ungulados de cascos bipartidos. Esses animais ungulados de cascos bipartidos não têm ranilha. O cavalo, como o casco dele é inteiriço, não é bipartido, a ranilha, uma das funções dela é de junta de vedação. Ela faz ali uma função de junta de vedação. Ok? A outra função da ranilha é a absorção do impacto durante a locomoção do cavalo. Existia uma teoria que foi defendida durante muitos anos, dizendo que uma das funções da ranilha era, ao ser pressionada durante a locomoção do cavalo, acionar o bombeamento do sangue. Nós falamos ontem que o casco representa uma bomba sanguínea que auxilia o coração a manter o fluxo sanguíneo normal, alimentando os órgãos do corpo do cavalo, não é? Então, essa teoria que dizia que a ranilha tinha a ação, promovia a ação de estimular o bombeamento sanguíneo, caiu por terra, porque cavalos que precisaram ter as suas ranilhas extirpadas devido a determinados problemas, o casco continuou realizando a função de bombeamento. E, ao aprofundar estudos, descobriu-se que esse bombeamento que o casco faz é decorrente dos seus movimentos de expansão e contração durante a movimentação do cavalo. Então, a ranilha não tem função participativa no bombeamento do sangue.
ela absorve, quando o cavalo apoia o casco no chão e ele expande, a ranilha aproxima do solo e absorve o impacto. E esse impacto vai ser transmitido por duas estruturas laterais da ranilha, chamadas barras, e vai ser distribuído na periferia do casco. Ok? A pergunta seguinte, que complementa essa, pergunta se nós devemos aparar a ranilha, desbastar a ranilha. Bom, eu vou emitir a minha opinião e como é que eu procedo. Não é? A ranilha precisa ser encorpada para que essa função dela de absorção do impacto seja realizada com eficiência. Nós não podemos desbastar demais a ranilha. Ela não pode ficar empobrecida. Não é? O cavalo tem que ter uma ranilha encorpada. Porém, se nós deixarmos a ranilha sem uma leve aparação lateral, vai sendo depositado ali uma série de elementos, não é? Sujeira, terra, pedra, etc. E vai criando ali um meio de cultura que favorece a instalação daquela bactéria anaeróbica que prolifera no casco dos cavalos. Não é? Então, quando nós fazemos ali um pequeno desbaste lateral à ranilha, nós promovemos ali um arejamento daquela região, um arejamento da sola. E como essa bactéria é anaeróbica, ou seja, ela não sobrevive na presença de oxigênio, é recomendável que essa região esteja sempre arejada. O ar passe por ali. E por isso eu recomendo um leve desbaste lateral na ranilha, para que a sujeira não fique sendo depositada, não é? Ela vai crescendo, 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 e a sujeira entra por baixo dela e vai ficando ali acomodada. Tanto é que ao pegar o limpador de cascos e fazer uma limpeza na região lateral da ranilha, nós podemos perceber aquela matéria preta, escura, mal cheirosa, que já é o sintoma da bactéria trabalhando ali, essa bactéria anaeróbica. Então nós desbastamos lateralmente a ranilha justamente para evitar isso, que a bactéria se aloje ali. Então, respondendo novamente, eu acho que é muito recomendável o desbaste lateral, fazer pequenos desbastes de um lado e de outro da ranilha para que o oxigênio circule por ali, ok? Bom, a próxima pergunta diz assim: como a grosa e o turquês devem ser usados nas aparações de cascos? Bom, eu vou começar dizendo que de forma discreta, não é? O grande problema tem sido o uso exagerado da grosa e do turquês nas intervenções de casqueamento. Então é preciso tomar muito cuidado com a quantidade de material que nós estamos retirando do casco quando nós utilizamos essas ferramentas. Nós precisamos tirar menos do que temos tirado. O casco precisa estar encorpado. O cavalo precisa de uma estrutura robusta para se apoiar e se locomover com as defesas que o casco oferece. Se nós vamos aparando demais, retirando muito material, o casco fica desprovido das condições de defender o cavalo. Não é? Bom, outra coisa importante de nós falarmos sobre a grosa e o turquês é como é que elas são dirigidas ao casco na hora das intervenções, como é que elas são usadas na hora de fazer o seu trabalho, né? Sempre no plano da sola do casco, ok? Então, tanto o turquês quanto a grosa são ferramentas para nós fazermos nivelamento, né, balanceamento no plano da sola do casco, ou retirada de excesso de material. Então o cavalo ficou ferrageado 40, 50 dias, o casco cresceu demais, nós fazemos um desbaste com o turquês para ganhar tempo, e depois nós fazemos o nivelamento, o balanceamento antero-posterior e látero-medial usando a grosa no plano da sola. Nunca se deve usar o turquês como um cortador de unhas. Ele não pode fazer nós não podemos usá-lo naquela posição do cortador de unhas. Por quê? Porque nós vamos diminuir a largura da muralha.
A largura da muralha nós chamamos vulgarmente de taipa. A taipa precisa ser grande o suficiente para dar sustentação ao cavalo, se ele estiver sem ferradura, ou para que a ferradura se apoie na taipa quando ela for ser colocada no cavalo, fixada com os cravos. Então nós não podemos diminuir a largura da taipa com esse corte de turquês como se fosse um cortador de unha. Ok? O turquês é para tirar na altura aqui e não no comprimento, a não ser em casos de extremo exagero, que o cavalo está com excesso de taipa, aí sim poderia haver uma intervenção de turquês só para chegar na condição de normalidade da largura da taipa, ou seja, da largura da muralha do casco, certo? Outra questão da grosa, quando ela é usada na parte externa da muralha, ela deve obedecer o sentido de crescimento das cânulas. As cânulas são estruturas formadoras da matéria córnea. É como a nossa unha. Se nós pegarmos uma lupa e olharmos a nossa unha, nós vamos perceber que ela é toda frisadinha. São as cânulas. O casco também tem esses mesmos frisos. E a grosa deve ser utilizada acompanhando-se esses frisos, no mesmo sentido de caimento aqui. Nunca no sentido perpendicular às cânulas, porque senão nós vamos quebrar as cânulas e causar deformações na muralha e prejudicar o crescimento do casco, a renovação do casco. Ok? Bom, a próxima pergunta é a seguinte: qual o limite de uso da rineta no desbaste da sola dos cascos? Para quem não sabe, rineta é aquela faquinha curva que nós usamos para fazer limpeza e pequenos desbastes na região da sola do casco, ok? Sendo que essa intervenção de rineta deve ser sempre muito discreta. Nós falamos ontem que a espessura da muralha do casco do cavalo e também a espessura da sua sola varia de indivíduo para indivíduo, que são estruturas protetoras, tanto a muralha quanto a sola. Então, se nós pegarmos a rineta e começarmos a escavar, retirar muito material da sola, nós vamos deixá-la sensível. Por quê? Porque nós vamos aproximar das regiões irrigadas pelo sangue. E toda região irrigada é sensível. Então nós devemos fazer uma limpeza superficial com a rineta, sem promover escavação. Ok? O limite é o bom senso que vai dar ao operador. Então, se eu tenho um cavalo, por exemplo, que se locomove pouco, vive em regime de confinamento, e eu começo a fazer a limpeza da sola com a rineta, e a sola está descamando, o que nós devemos fazer? Uma raspagem, retirando esse material que já está descamando, né? A sola ela vai se renovando e vai crescendo também. Então esse excesso, um cavalo que está na baia e que a sola esteja um pouco úmida, é facilmente retirado esse excesso com a raspagem da rineta. Okay? Chegamos aqui a uma área mais firme, devemos parar, não insistir, não fazer escavação. Mas dizem que a sola do casco precisa ser côncava. Nós explicamos também que a concavidade da sola é formada no trabalho de balanceamento antero-posterior do casco. O cavalo muito achinelado, ele espalma a sola. À medida que nós vamos recuperando a inclinação, essa concavidade se forma sozinha. Nós não precisamos nos preocupar em escavar a sola para dar concavidade ao casco. Basta balanceá-la. Com o tempo, a concavidade será formada. Ok? Bom, pergunta número 6. O que é a linha da água? Bom, a linha da água, vamos ver se nós conseguimos aqui explicar sem ter um casco em mãos, o que é muito difícil, né? Imaginemos que o cavalo... Lembremos que o cavalo tem a muralha córnea, que é o estojo córneo, né? que é chamado de casco, e tem também a lâmina sensível, que é a parte vascularizada, a parte irrigada, que é interna à lâmina córnea. Entre a lâmina córnea e a lâmina sensível, que é essa parte irrigada, existe ali uma estrutura que faz a divisão entre essas lâminas.
Quando um cavalo morto, né, nós retiramos o casco e nós olhamos por dentro, nós conseguimos visualizar essa estrutura. Ela começa na coroa do casco, né, onde o casco inicia o seu crescimento e vai até o final, em todo o revestimento interno do casco. Toda frisadinha, né, parece uma colmeia de radiador de carro, não é? E parece que ela tem parece que ela é meio cartilaginosa. Eu não sei exatamente qual é o tipo de material, né, que forma isso, mas é como se fosse cartilaginosa. Depois que ela seca, ela fica parecendo um papelão. Ok? Bom, então é essa estrutura que faz a divisão entre as lâminas. E quando nós olhamos o casco por baixo, nós fazemos a limpeza da sola com a rineta ali e tal, nós conseguimos ver essa linha da água, que é uma linha que percorre toda a extensão da sola e que antecede a muralha córnea. E a muralha córnea, a primeira porção da muralha córnea é chamada de linha branca, porque essa primeira porção é despigmentada. Então, a linha da água fica antes da linha branca que dá início à muralha córnea. E é uma estrutura muito importante, porque ao fazer essa divisão entre as lâminas, ela sugere um cuidado especial na hora de nós fazermos o ferrageamento. Se o cravo é posicionado em cima da linha da água e ali batido, ele pode provocar um descolamento entre a lâmina córnea e a lâmina sensível. E o cravo, quando entra, leva consigo bactérias que vão ali proliferar, porque o ambiente é favorável à proliferação delas. Tanto é que quando nós retiramos o cravo, ele está todo preto e mal cheiroso, né? E o casco também fica ali preteado onde houve a perfuração. É a bactéria que se instalou. Então, voltando à penetração do cravo na linha da água, se isso acontecer, descola a lâmina, a bactéria agora vai entrar entre as lâminas e formar galerias. E isso causa um tremendo prejuízo para os cascos, não é? Então é importante saber onde está a linha da água para nós evitarmos apontar o cravo nela. Por isso que a muralha córnea precisa ter largura, para que quando nós apoiarmos a ferradura, a craveira e os furos onde serão colocados os cravos fiquem posicionados numa distância segura da linha da água, para que não ocorra esse descolamento das lâminas quando o cravo penetrar. Ok? Bom, a pergunta número 7. O que são os bulbos? Bulbo é uma outra estrutura que existe nos cascos, não é? Vamos criar aqui uma comparação. É como se fosse a almofada do nosso dedo, não é? Então o cavalo, assim como nós no dedo temos 3 falanges, o cavalo no seu sistema digital também tem 3 falanges. O cavalo, o seu ancestral era um animal tridátilo, ele tinha 3 dedos, o ancestral do cavalo. E com as metamorfoses que esse animal foi sofrendo ao longo da sua evolução, restou apenas o dedo médio. O cavalo ficou com o dedo maior. Vocês sabem a castanha que tem no membro do cavalo, na parte interna, tanto do anterior quanto do posterior, um pouco acima do joelho e do jarrete, que é vulgarmente chamado de castanha. Algumas pessoas falam a emenda do couro, não é? Aquilo ali é um dedo atrofiado que o cavalo teve na ancestralidade, não é? Então o cavalo agora restou apenas um dedo. E o seu sistema digital, que é aquela parte compreendida do boleto para baixo, né, boleto, quartela e casco, forma o sistema digital. E ali nós temos as 3 falanges, a primeira, a segunda e a terceira. Ok? Bom, então aqui está a almofadinha do meu dedo. Ó. A almofada do dedo do cavalo está na parte posterior do casco. São aquelas 2 protuberâncias laterais logo acima dos talões. E são áreas irrigadas, portanto sensíveis. Não é? Por isso que elas não podem tocar o chão. Quando nós atuamos na intervenção de casco, rebaixando muito os talões, o cavalo vai aproximar os seus bulbos do chão. E o contato do bulbo com o chão vai gerar sensibilidade no cavalo.
pedra, objetos pontiagudos, o cavalo, ao pisar, vai sentir dor. O bulbo é uma estrutura que precisa ser preservada pela altura dos talões. Ela não pode tocar, os bulbos não podem tocar o chão, ok? Por isso é que é preciso saber fazer uma aparação de cascos para que o cavalo tenha o seu casco balanceado e as suas estruturas funcionais preservadas, ok? Eu falei da ranilha, esqueci de falar das barras, não é? A ranilha absorve o impacto e transmite esse impacto para a periferia do casco, né, por todo o seu contorno, através das barras. O casco do cavalo ele não termina aqui nos talões. Ele faz uma reentrância para dentro, a parede dele faz uma reentrância lateralmente à ranilha. Essa reentrância, que vai no sentido interno da sola, são as barras. O casco, então, ele termina nas barras e não nos talões. Ok? As barras servem de ponte de transmissão do impacto. Viga de sustentação, quando o peso do corpo do cavalo chega ao casco, a barra dá o apoio necessário para que o casco expanda. Na ausência das barras, quando o peso chega ao casco, ele faz um movimento contrário. Ao invés dele expandir, ele contrai. Os bulbos vão fechando e a ranilha vai afundando. Quando vocês pegarem o casco do cavalo e os bulbos estiverem fechados, né, essas protuberâncias que eu falei aqui atrás são separadas. Na ausência das barras, elas vão juntando e ficam aqui coladinhas, os bulbos. E a ranilha vai aprofundando no casco, por falta de expansão da estrutura chamada casco. E essa falta de expansão, por quê? Porque nós extirpamos, amputamos as barras. Então, quando nós fizermos intervenções do tipo casqueamento, preservem as barras. As barras têm uma função fundamental. Viga de sustentação e ponte de transmissão do impacto. A ranilha absorve, transmite o impacto e ele é distribuído pelo casco através das barras. Ok? Bom, essas foram as principais dúvidas, perguntas e pedidos de esclarecimentos que nos fizeram, né, nas lives anteriores. Vocês continuem, por favor, enviando para nós. Qualquer que seja o caso que vocês estejam enfrentando nesse momento, não é? Nós sabemos, todos nós que lidamos com cavalos, que é muito comum problemas de cascos em cavalos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês poderia apresentar algum para nós, para enriquecer aqui o nosso programa, o nosso canal, e nós podemos prestar contribuições, esclarecimentos ao público de acordo com as nossas capacidades. Não é? É importantíssimo nós compreendermos que a observância desses pequenos detalhes é que vão trazer resultados positivos para nós. Na hora que nós vamos fazer uma intervenção de casqueamento, se eu conheço as estruturas do casco, eu agora sei para que servem essas estruturas, eu poderei respeitá-las, preservá-las. Muitas vezes nós retiramos a barra, nós promovemos ali um desequilíbrio antero-posterior, látero-medial no casco, por não termos conhecimento das técnicas e da função das estruturas para que elas sejam preservadas e construídas no sentido de dar ao cavalo uma condição anatômica próxima da ideal, para que ele possa se sustentar e se locomover adequadamente. Não é? Então, são os detalhes, os pequenos detalhes. Como é que eu construo um casco com condição anatômica ideal? Respeitando os detalhes relacionados às estruturas funcionais que existem no sistema chamado casco. Não é? Então, por isso é que nós estamos pedindo essa contribuição a vocês. Mandem para nós, o cavalo de vocês está com casco ruim, o cavalo está mancando, o cavalo está com casco pobre, qualquer que seja o problema. É importante para nós conhecermos esses problemas, para nós podermos oferecer contribuições. Os cavalos podem melhorar muito o seu desempenho com bons cascos, eles podem se sentir mais confortáveis, a sua vida útil pode ser prolongada. Não é? Existem uma série de vantagens
que nos convidam a realizar intervenções podológicas que favoreçam os nossos cavalos. Então, como nós dissemos na live anterior, vamos repetir. Sem cascos não há cavalos. Não é? Invistam num bom profissional para fazer as intervenções de casqueamento, ferrageamento. Estudem, conversem com pessoas que têm mais experiência do que vocês, porque é assim que nós vamos aprendendo. Ok? Então, fica aqui o nosso convite para vocês continuarem nos seguindo aqui na escola chamada Cavalo. Nós temos muitos temas para abordar relacionados à hipologia geral. São mais de 60 temas que nós traremos aqui para fazer contribuições que possam agregar valor funcional ao nosso cavalo. E por isso fica aqui o nosso convite. Continuem nos seguindo aqui no Instagram. Não deixem de acessar o nosso YouTube. Nós estamos publicando com muita frequência novos vídeos lá no YouTube. Okay? Não esqueçam de marcar o sininho para vocês receberem as novas notificações com as contribuições que nós estamos fazendo. E lá no link da bio, lá em cima no Instagram, vocês encontram, acionando esse link, vocês encontram um acesso fácil ao nosso YouTube. É de imediato. Clicou no link e já tem um acesso para o YouTube. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Ficamos muito agradecidos por isso. E lembre-se também, toda terça e quinta é o nosso dia oficial de live. Estou vendo aqui a Gisela, que é uma nossa espectadora aqui muito assídua. Muito obrigado pela sua presença novamente, Gisela, e a todos os outros que estiveram conosco. Então tenham todos uma boa noite e eu peço a licença de vocês para desconectar. Até a próxima.